Salve, salve família do Portal Dragon Boys. Aqui é o Rubão. Estamos aqui mais uma vez para entrevistar o brabo, meu mano Vince. E aí, meu parceiro, beleza? Tranquilaço. Cara, primeiramente, é uma honra estar aqui entrevistando você. Obrigado por dispor parte do seu tempo de vir aqui, mano. Demais. Parque do Ibirapuera, porra, 6 horas da noite. Conceder pra gente conhecer um pouquinho do artista muito foda que você é. Pra gente manter as tradições, claro que, porra, todo mundo te conhece, mas pra quem não te conhece, faça uma breve apresentação pro público aí. Vamos começar. Meu nome é Vince, como artista. Vince com 2C. Muita gente pensa que é Vince ou Vince, mas o certo é falar Vince. Eu sou um produtor de funk, da cena do funk. Eu comecei a produzir funk em 2021, mas eu já produzo há 8 anos, 2015. Caralho. Comecei a produzir em 2015. Qual que é o negócio? Eu mexia com design 3D, fazia intro antigamente, e lá que eu comecei a fazer, mexer com o FL Studio. Caralho. Sabe? Do design 3D foi pra FL Studio. Basicamente porque eu fui fazer edição pras músicas que eu usava nas intros, sabe? E lá que eu comecei a brincar. Pode crer. E aí eu comecei a pegar gosto, basicamente. E eu sou de Santa Catarina, sou do Brasil, Santa Catarina, não sou da Rússia, como muitos falam, né? Muitos pensam que eu sou da Rússia, eu não sou da Rússia. Eu pensei também. Mas exatamente, eu não sou russo, eu sou brasileiro, sou o Vince, eu tenho 22 anos e sou de Santa Catarina, é isso. Porra, da hora demais, mano. E, porra, veio de Santa Catarina pra São Paulo, Exatamente. acima de tudo, pro primeiro festival de funk, que, cara, vai ser do caralho. Provavelmente quando a gente lançar esse vídeo, já vai ter rolado, já vai ter todos os vídeos, enfim. Mas, porra, primeiramente, velho, isso aí é realmente do caralho. Cara, você tem 3 músicas do caralho, que são as mais estouradas aí, que é a Revenge. Revenge. Desire e... Não, a Desire não. Desire não é uma das 3. Mas é do YouTube. do YouTube. Antes era Poseidon, mas caiu umas músicas minhas lá. Mas é a Desire, a Revenge e talvez a Poncadão. Poncadão. Foncadão. Poncadão. Se vocês forem pro Spotify, vocês vão ver que as minhas atuais, mais estouradas, atuais nesse momento agora, é a Graveyard, que é uma collab com o Sad Friend, que ele é um cantor de funk. Caralho. Fez a Eu ouvi essa, coloca um trechinho por gentileza pra mim, porque tá foda pra caralho. Daí, eu tenho a Graveyard, que agora está como minha primeira, que está mais estourada mesmo. Depois vem a Bleeding, que é uma collab com o Chilify, que é um cara que eu admiro muito. É um americano aí. E depois vem a Revenge. A Revenge, sim, que pra mim, na minha opinião, a Revenge é a música que mais... Como eu posso te dizer? É a música que mais tem a minha característica, a minha personalidade, porque já diz tanto pela arte, pelo nome e pela vibe da música em si, entende? É aquela vibe assim, cara, a vingança, mas não é bem uma vingança, é aquele negócio tipo assim, cara, eu consegui, eu tô conseguindo e eu vou conseguir muito mais e eu só tô no começo, entende? É tipo a vingança do eu mesmo e você superar seus desafios. Exatamente, exatamente. Tá ligado? Foi Cara, longe. não, mas inclusive, realmente, essa música, ela é perfeita pra quem quer meter aquele treino monstro, Exato. aquele treino pesado de perna, tá ligado? Mano, Exatamente. você tá tipo assim, cansadão, você tá ali no último movimento. Ela Quando dá chega na virada da gás. música, é o que te dá o gás, mano. Exatamente. Realmente. E remete muito, cara. Por isso que eu acho teu estilo muito foda. Que remete muito ao funk da gringa. O funk E da tem gringa. essa parte mais pesada, tem Mais pesada, essas, sim. outro tipo de sonoridade. Porque, diferentemente do que estão fazendo no Brasil, que eu acho muito foda também, que é misturar o funk com o funk. Sim. E, porra, super normal. Tanto Foda. que eu fiz uma também, que é a Foncadão. Foncadão. Só que eu tentei deixar mais puxado. Foncadão, Eu bota tentei deixar mais... Foncadão. Pode botar aí. Oh shit. Here we go again. Então,
Então, como que é a funkadão, eu tentei misturar mais pra aquela pegada gringa e misturar com o funk. Porque eu quis deixar realmente aquele funk gringo. Abrasileirado. É, Ok. exatamente. Essa foi a ideia principal. E por isso que a funkadão existe. E a funkadão existe também foi por uma brincadeira. O pessoal falou assim, e se tu pegar esse funk aí que você faz aí bem de gringo e misturar com uma capela de funk? Eu falei, cara, bora fazer isso aí. E fiz e, cara, deu bom. Ficou muito bacana. Um dos sons que eu mais gosto também. É um dos meus favoritos também. Coloca aí depois, editor. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Cara, o que eu percebi muito nas suas músicas é bem esse lado mesmo gringo mesmo, né? Que vocês têm assim... Vocês não, né? Você tem esse jeito mais gringo. Sim. De primeira, eu achei realmente que você era gringo. Muito Quando eu escutei, eu falei, mano, que música foda. O bicho, esse que é o da gringa. Até pelo nome também, Pelo né? nome também a gente achou. Aí depois eu fui olhando as coisas e fui conhecendo, aí fui falando. Aí eu falei, mano, que da hora, velho. Porque, assim, é um trampo muito bom. E, assim, você trazendo isso pro lado abrasileirado também é, assim, foda. E, cara, como é que você vê esse gênero crescendo cada vez mais no Brasil, se desenvolvendo? Quais oportunidades que você consegue ver nisso? Cara, a oportunidade que eu vejo muito artista que começou em casa, que é indie. É um cara que às vezes não teve muita oportunidade de, sei lá, conseguir um estúdio da hora, conseguir um contrato com uma gravadora da hora. O cara pode lançar tanto pela OneRPM quanto DistroKid, que a OneRPM é de graça, por exemplo. Eu vejo muito disso, do funk crescendo e dando essa oportunidade para esse pessoal que antes não tinham visibilidade. E hoje eles têm visibilidade dentro do quarto deles lá, botam as ideias deles em prática e conseguem fazer algo incrível com as músicas deles, entende? Você também teve esse rolê, eu perguntei isso também pro Eric God, esse rolê também do SoundCloud ou não? Você não é da vibe do SoundCloud? Sim, eu tenho o meu SoundCloud, eu sempre posto minhas músicas no SoundCloud, tanto que antes eu postava no SoundCloud, depois lançava no YouTube ou no Spotify, nas outras plataformas. Entendi. Porque o SoundCloud, ele é uma plataforma muito indie. Ela ajudou muito artista pequeno a ganhar nome. Também é um lugar que você consegue, artistas grandes conseguem dar repost, etc. Sim. Que consegue aumentar muito a visibilidade, por exemplo, de artistas menores que tem uma música boa, mas não conseguiu ter um marketing para alcançar o pessoal, entende? Como você estava falando do SoundCloud, cara, é realmente uma coisa muito interessante, porque a maior parte dos artistas do meio do trap hoje, por exemplo, vou dar exemplo aí do XXXTentacion, Descanse em Paz aí, ele veio do SoundCloud, Lil Peep também veio do SoundCloud, o Yang Lean, que foi praticamente ali um dos primeiros repercussores do gênero musical trap. E também o Yang Lean foi um dos caras que começou com o gênero sad boy, né? Que é aquele gênero mais sad boy. Ele foi o pioneiro, ele foi o que criou basicamente esse estilo. Não criou, mas... sad trap, né? O sad trap, exatamente. Porque esse estilo, querendo ou não, ele é um estilo que é precursor, ele se tornou precursor de muitos outros estilos, que é o estilo mais sad, um estilo mais melancólico. E isso agregou muito à comunidade. Eu acho que isso agregou muito. E tudo por causa do SoundCloud. Realmente eu dou muito valor ao SoundCloud por ele ser uma plataforma desse nível que ajuda artistas pequenos e independentes. Porra, do caralho. E você também se vê explorando outros tipos de gênero, como o sad trap, por exemplo? Com certeza. Na real, antes eu produzia eletrônica. Eu vim da eletrônica, como eu falei, eu produzo há 8 anos, mas eu comecei a produzir funk há 2 anos. Eu fazia eletrônica, eu gostava de produzir eletrônica, mas eu produzia mais pra mim. Porque eu sempre gostei, sempre foi um hobby, é divertido produzir pra mim. Eu amo, de paixão mesmo, produzir música. Porque é onde eu posso colocar toda a minha criatividade, entende? Tudo que eu penso, todas as minhas características. Hoje em dia você trabalha somente com isso ou você tem outras coisas por fora, assim? Não entrando muito na vida íntima, mas assim... Não, pode... Só pra saber mesmo, pra galera saber, assim, se você só trampa com isso, como é que é o rolê, assim? Então, o que acontece? Atualmente, nesse exato momento, eu não trampo só com música. Sim. Meu dinheiro de música é equivalente ao meu outro trabalho, que eu mexo com edição. Eu sou editor de vídeos, tanto de vídeo quanto de imagem, eu sou designer, meu pai também é designer. Tanto que essa logo que vocês estão vendo foi feito pelo meu pai, que ele que fez, entende? Ele fez também uma fonte do zero, baseado nessa logo, e foi basicamente o que aconteceu. Aí
a minha renda mesmo, atual, maior, minha renda maior vem na edição de vídeo. Só que eu acredito que agora que eu tô tendo um crescimento de números, eu acredito que talvez a minha renda de música irá passar a da edição de vídeo, entende? E quem sabe no futuro eu pare de editar e foque 100% o meu tempo em música, porque esse é o meu sonho, é focar 100% em música. Ter tempo pra poder focar 100% em música, entende? Entendi. Acho que todo artista independente, cara, que, porra, dá a alma por essa parada e gosta e vive, quer viver inteiramente disso. E uma coisa difícil, cara. Hoje em dia, igual é sempre muito comentado, a gente tava falando com os Dragon Boys hoje. Hoje, por exemplo, a escola, ela te força a seguir um caminho linear. Tu tem que seguir, formar no ensino médio, Exatamente. escolher uma faculdade, escolher um curso técnico, que seja, e ter uma vida padrão. Agora, vocês que se desafiam a entrar no mundo do produtor musical, do mundo da música de forma geral, cara, primeiro, você tem que ter ciência, persistência acima de tudo. Ciência, com certeza. Por quê? O caminho é muito mais difícil. É muito difícil. Você tem que ter garra, tem que ter vontade. Tem que ter garra. E, mano, você não pode desistir. Porque a desistência, na real, você só perde no momento que você desiste, entende? Porque até você não desistir, você não perdeu. Você não... Exatamente. Se você quer realmente vencer em algo que você vai fazer, você tem que persistir naquilo, cara. Você tem que ir até o fim, cara. O quão difícil esteja, cara, pode estar muito difícil, mas você vai persistir naquilo. Você vai usar isso como base, vai aprender com os erros, vai usar tudo isso como base pra poder aprender e no futuro fazer melhor. Sim. Porque é isso, cara. Você só perde quando você desiste. Exatamente. Você nunca vai perder se você não desistir. Você pode, às vezes, ter caído, você pode ter perdido tudo, como muitos falam, mas você não Sim. perdeu no momento que você não desistiu. Você ainda Sim. tem uma luz ali, entende? É isso que é o mais importante pra pessoa, se ela quer que dê certo. Com certeza. E só fazendo um adendo, é interessante também que você nunca se sinta confortável. Quando você tá confortável, eu acredito principalmente no ramo de produção musical, é aí que você tá errado. Você tem que ser desconfortável, cara. Tem que sair Você da zona tem de que conforto. você tem que estar feliz. Tem que tá Porra, feliz. eu tô fazendo o correto. Sim, Mas tô desconfortável porque eu tô trabalhando Exatamente. muito pra fazer meu corre virar. exatamente. Seguinte, sempre pra gente encerrar uma entrevista, pra gente manter, né, o que a gente tá mantendo a tradição, realmente. A gente tá fazendo sempre um bate-volta. Eu falo uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não Cara, precisa pensar muito. A primeira coisa mesmo, tipo assim, não precisa argumentar muito. O que passar pela sua cabeça, fala. Pronto, é isso. Fechou? Fechou? Fechou. Família, Ponk. Fama. Crescimento. amigos, Amizade. Carreira. Crescimento. riqueza, Tempo. Dificuldade. Esforço. e um sonho. Tempo. E tempo é o nosso mais valioso item, se é que a gente pode dizer. Exatamente. Se você não fizer uma boa administração do seu tempo, já era. Meu mano, muito obrigado Muito obrigado. por ter concedido a honra e conceder o seu tempo também, cara, porra, de estar vindo aqui. Como eu já tinha te falado no início da entrevista, não é fácil. Porra, 6 horas da tarde no Parque Ibirapuera, você podia estar fazendo várias outras coisas, mas não. Você tirou parte do seu tempo pra vir aqui dar essa entrevista pra gente e isso é muito importante pra gente. Beleza? Eu queria mais uma vez agradecer também, porque, cara, esse trampo é muito difícil de fazer. Então, assim, muito obrigada de verdade por você conceder essa entrevista pra gente, de você ter se disponibilizado, né, do seu rolê pra estar aqui. Vai, de verdade, muito obrigada. Você não sabe o quanto que tá fortalecendo o nosso corre, e assim como eu espero tá fortalecendo o seu também, Com certeza. sacou? Com certeza. E é isso. Fechamos? Rapaziada, Valeu, gente. Muito obrigada aí. Nosso Mano 20. Valeu. Tamo junto. Tamo Valeu. junto. Valeu.